saudar então nossos amados na paz do Senhor, nesta tarde maravilhosa, uma tarde abençoada, onde mais uma vez estamos reunidos na presença do Senhor como igreja, alegre na presença do Senhor, podendo dar alegria, agradecendo por toda esta oportunidade que Deus tem nos dado. Temos recebido já através das comunicações, temos vidas que Deus tem transformado, tem feito vidas. E nesta tarde nós vamos ver palavra maravilhosa, que a revelação do Espírito Santo, aquilo que Deus revelou aos discípulos, Deus revelou aos profetas, Deus revelou a multidão que andava. Alguns acreditavam, outros não acreditavam. Como nós temos falado, os dias estão sendo difíceis, mas para aqueles que têm fé e esperança, sabemos que Deus, Ele tem uma oportunidade, Ele está dando uma oportunidade, como estava falando com a irmã Leila. Quando nós ouvimos a palavra, nós vimos que Deus chamou alguns e Ele disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. As mesmas coisas são o quê? Aqueles que não deram ouvido. E nós vamos ver aqui palavras aonde mestres, aonde os poderosos deste mundo, muitas vezes eles não entendem o que está acontecendo. Mas para os verdadeiros adoradores, Deus tem revelado aonde nós vimos fatos, aonde nós vimos histórias, aonde nós vimos aí profetas, aonde foi profetizado na vida deles, aonde foi algo acontecido, vimos dentro da palavra, aonde aconteceu sonhos, aonde aconteceu aí também realidade. E hoje não é diferente. Hoje, meu amado, muitos são chamados por um amor, uns aceitam pelo amor, outros têm que aceitar pela dor, porque não tem outra opção. Aí eles entram naquele momento difícil, como a gente vê as pessoas, ore por mim, eu tenho um ditado que a palavra de Deus diz, ele disse 6 horas, quando a gente olhava 6 horas, ele diz, vocês oram por nós, mas muitas vezes nós oramos, nós colocamos as pessoas nas orações, nós estamos aqui preparados, trazendo uma novidade para as pessoas, não é uma tristeza, aquilo que os entendidos, eles querem pelo menos hoje, no momento de hoje, no momento da dificuldade, eles trazem o quê? Tentar prender as pessoas, tentar amedrontar, tentar apresentar um Deus que, muitas vezes, um Deus que nos trouxe, desde o princípio, Ele nos trouxe uma grande alegria, uma garantia da vitória, onde os profetas falaram, eles foram abençoados, e até mesmo nós vamos ver uma história de Paulo, quando ele contava essa história, ele disse, olha, para aquele povo, não era pouco, nas primeiras pregações dele, quando ele pregou, que puderam entender a verdade, foi 5.000 almas convertidas ao Senhor. É isso que muitas vezes nós entendemos, que as pessoas eles trazem assim, eu ganhei 20 almas, eu ganhei 30 almas, mas aí a pergunta é, ganhou a alma, e o espírito, e o corpo? Aonde está? Então Deus ganha completo, Ele fez perfeito uma obra na nossa vida, onde Ele colocou algo na nossa vida que é um fato, um acontecimento, uma realidade, uma esperança, aonde Ele colocou a verdade de tudo aquilo que aconteceu. Foi um acontecimento, mas foi um acontecimento real. Então é isso que nós olhamos dentro da palavra, que todo aquele que espera, aquele que persevera, ele alcança a misericórdia, ele alcança a bênção, porque Deus, Ele disse, eu não desamparo. Nós temos falado aqui, Deus não desampara, mas aqueles que muitas vezes fazem prova, nós vimos que pessoas dizem, não, eu vou fazer uma prova, eu vou sair, eu vou ir, é que nem nós temos falado, muitas vezes as pessoas, nós não podemos, o que fazer hoje, tentar a Deus. Nós não podemos chegar lá para Deus e dizer, mas Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu herdeiro, então eu posso entrar em qualquer lugar. A Bíblia diz que se nós comer coisa mortífera, não vai acontecer nada, mas se nós não saber, né, irmãos? Mas se nós saber que nós estamos comendo uma coisa envenenada, uma coisa que vai nos fazer mal, porque nós estamos tentando a Deus, mas quando nós estamos procurando a santidade, a promessa, a esperança, algo perfeito de realidade, onde a verdade na nossa vida, nada passa despercebido. Nós vamos entrar hoje, a revelação do Espírito Santo nas nossas vidas, onde diz, 2 Pedro, capítulo 1, e do versículo 11, eu gostaria de ler o 10 junto, que diz, porquanto, irmão,
empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se agirem, olha bem, se agirem desta forma, jamais cairão, jamais terão perdido a sua esperança. Por isso ele diz, porquanto, meus irmãos amados, olha bem, empenhe-se ainda mais consolidar ao chamado, a eleição que ele nos elegeu, pois se agirem, se nós agirmos desta forma, jamais tropeçaremos, e assim vocês estarão ricamente providos, aprovados, quanto estarem ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A essa esperança, são essas esperanças que o Senhor nos traz, uma revelação do Espírito, aonde nós vimos, se nós entrar dentro dessa palavra, nós vamos ver aqui, quando nós temos falando sobre fatos, sobre aqui sonhos, histórias, temos revelações, realidade e fatos de acontecimento, onde nós vamos ver aqui coisa maravilhosa, o que era uma revelação, por que Davi, ele tinha um impacto de chegar e dizer a certeza, é o que nós temos que dizer, se nós temos certeza, por isso ele nos traz aqui em desempenho, ele diz aqui, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição que o Senhor nos chamou. Se Ele nos chamou para nos guardar, se Ele chamou para nos tirar de todas essas preocupações, houve história, aonde aconteceu, amado, foi coisa, se nós entrar profundamente, diz que a ecologia desta palavra diz que os pastores do passado que cuidavam de rebanho, eles ouviam falar de um homem que era pastor real, uma coisa que era um fato acontecimento, um homem que ele diz, eu sou pastor das ovelhas, mas as ovelhas que ele se referia não eram as mesmas ovelhas que era onde Davi cuidava, as ovelhas do seu pai, aonde ele teve que matar até mesmo um urso para não devorar. Também teve Raquel, que cuidou também das ovelhas do seu pai, mas era um animal criado por Deus desde a geração do mundo. Mas Jesus, para que os judeus se entendessem, ele disse, eu sou o bom pastor, o único que pode dar vida pelas ovelhas. Mas hoje ele entregou todo o comando ao Pai, onde o Pai diz que nos elegeu, houve uma eleição, por isso nós vimos aqui uma eleição, e pois se nós agirmos dessa forma, ter fé, ter esperança, perseverança, diz que nós jamais tropeçarão, jamais virão as angústias. Assim nós vimos coisas maravilhosas, mesmo vendo nesta palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, diz que foi a respeito desta, olha bem, a respeito destas mesmas palavras, falava Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11, diz que foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça, olha bem, destinada a nós, investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais aprovavam o Espírito de Cristo que nele estava. Olha bem, e a glória que se guiava naquele momento do sofrimento do Senhor, como um homem passando pela angústia, como ele estando ali no sofrimento, ele não retrocedeu, ele podia reclamar, ele podia fazer tudo, mas ele, meu amado, foi até a vigiada, onde os profetas olharam e ficaram preocupados, eles ali ficaram, mas como pode? Diz que apontavam, diz que para quando pedisse ao sofrimento de Cristo, eles estavam apontando, mas como pode este homem, filho de Deus, um homem que é filho do soberano, do Altíssimo, Deus criou ele, como que agora vai deixar ele sofrer? Mas era aquilo que aconteceu, foi um fato que tinha que acontecer, era uma história que ia ficar marcada, era, meu amado, algo de sonhos que já estava sendo preparado, aonde José teve sonhos, aonde ali a mãe, que era Maria, teve um sonho, aonde veio a realidade, dizendo, olha, você vai ser a mulher ao qual vai dar luz a um menino, e esse menino não vai ser teu. E quando nós olhamos dentro da palavra, nós olhamos que não é nosso. Assim a nossa vida, quando nós estamos explicando aqui que a nossa vida não pertence a nós, nós estamos aqui. A Bíblia diz que o tempo que nós tivermos, o Senhor mesmo falando com nós, profetizando em nossa vida, através da sua palavra profética, Ele diz, olha, enquanto você estiver tempo nessa terra, Ele diz, aproveite, se for
repouso em vida, alegria, paz, amor, tenha comunhão, aonde ele diz que vale mais uma união, porque a união hoje daqueles que têm fé, aqueles que são filhos, a família de Deus, jamais serão tropeçadas, mas aqueles que não crê mais no amado, eles já estão preocupados, se tem uma dor de cabeça, já ficam preocupados, já vão correr, mas os outros amados já não estão nem aí, eles dizem, olha, não adianta mais, isso é para todo mundo, como já há pouco tempo, os homens, meu amado, aonde nós vamos ler aqui, aonde eles não sabem o que dizem, e eles dizendo, olha, todo mundo vai pegar, mas se Deus disse, a mesma coisa aconteceu, quando Deus estava ali, falando no coração do filho, ele disse, olha, vai haver uma tribulação, vai haver uma angústia, vai haver aí uma mortalidade, onde a Bíblia relata isso, foi fatos que aconteceu, aonde nós vimos foi realizado, uma realidade que aconteceu, mas, meu amado, a verdade aconteceu. O argumento que eles estavam falando aconteceu, mas aqueles que estavam guardados debaixo da mão soberana do Senhor, eles estavam protegidos, porque o Senhor disse, olha, Ele mesmo disse, se eu tiver aqui esse grupo fique aqui, não saia para este outro lado. O próprio Jesus disse, aqueles que estiverem no telhado não desça, o que estiver no campo não volte. Ele mesmo estava dizendo, então não era todos que iam pegar, havia um povo escolhido. Hoje, aqui nós vimos dentro dessa palavra, quando nós olhamos em 2 Pedro, capítulo 1, e do versículo 10, porquanto, irmão, olha, desempenha ainda mais para consolidar os necessitados, aqueles que estão passando pela angústia, aqueles que dizem que já não há mais jeito, que não tem mais nada para fazer, é esperar a sua morte, mas não é dessa maneira. O Senhor disse que a vida que Ele nos deu era o tempo que Ele tem para nós, diz que o tempo, até os profetas ficaram procurando e dizendo, olha o que diz, o profeta procurando saber o tempo e a circunstância para os quais afrontavam o Espírito do Senhor, o que ia acontecer. Outros, meu amado, ficavam esperando, não vou fazer mais nada, porque vai acontecer. Não, isso foi coisas acontecidas, um fato acontecido, mas que hoje, amado, ele ficou uma história. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós falamos aqui sobre a Bíblia histórica, que há um tempo de histórico, coisas acontecidas, porque hoje tudo é uma paz, hoje tudo é um amor, mesmo na angústia, mesmo na perseguição, mas o Senhor disse, eu não te desamparo, eu nunca te esprontei, eu nunca te separei. Do capítulo 2, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, nós vimos do versículo 6 e 7, ele diz assim, olha o que diz essa palavra, eles não sabiam, aqueles homens, amor, eles não sabiam como hoje, nenhum dos poderosos desta era pode entender os mistérios que Deus tem na nossa vida, amado. Nenhum de vocês pode imaginar a grande esperança que há nos nossos corações quando nós cremos, quando nós temos aquela posição, mas o Espírito diz, a revelação do Espírito Santo é para aqueles que têm ânimo, aqueles que ainda, meu amado, ainda que seja tão pouquinho a sua fé, mas não desanime, não retroceda, continue ao alvo, continua retrocedendo para o Senhor, esperando que o Senhor tenha algo a fazer. O Senhor diz, eu te guardarei, eu te livrarei, não importa, hoje, amado, não é pagando preço, não é sacrifício, não é sofrimento. Nós lemos ali, os homens, os próprios profetas, eles procuravam ver um fato acontecido para ver se Jesus ia retroceder mesmo no sofrimento. Não, mas o Senhor não retrocedeu. Assim nós vimos aqui, há uma palavra que diz, ao contrário, olha bem, nós falamos da sabedoria de Deus, não é nossa, da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, algo que estava muito escondido, ao qual Deus, olha aí, preordenou antes do princípio da era para a nossa glória. E olha bem, do versículo 8 ele diz, nenhum dos poderosos desta era, essa era ele estava falando lá quando ele pregou, meu amado, imagina hoje, lá em 55, no ano 55, quando Paulo pregava, ele disse, nenhum desses poderosos que se dizem que Deus não vai fazer, que Deus não tem compaixão, que Deus não tem misericórdia, ele está dizendo aqui, nenhum desses poderosos dessa era entendeu, pois, olha bem, se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da sua glória.
não teriam crucificado Jesus Cristo se eles entendessem: este aí veio para trazer uma palavra, esse aí veio para trazer uma novidade de salvação, onde os próprios profetas, eles diziam já nesta palavra, eles falavam sobre a salvação, o que era feito. Por isso nós olhamos ali, há uma salvação, eles já falavam dessa salvação aqui. 1 Pedro capítulo 11, eles estavam dizendo, pois a respeito dessa salvação, que os profetas que falavam da graça destinada a nós, eles já falavam naquela época. Então por isso nós vimos, houve um fato, houve uma história, um sonho, uma realidade, uma verdade e um acontecimento. Olha que maravilha, houve, e hoje, meu amado, se tornou uma realidade, hoje é uma verdade. Todo aquele que está diante do Senhor não se espanta, porque o Senhor disse aqui nesta palavra: nenhum dos poderosos daquela era, e hoje, meu amado, nenhum dos poderosos, ele pode entender os mistérios que Deus tem, porque se eles tivessem entendido, quando começou essa doença, eles já estavam, os homens, como diz, eu sou poderoso, eu fui para Israel, eu estive lá no túmulo de Jesus. Meu amado, esses homens, eles usam um bacharel, eles usam aí entendimento, mas eles não conseguiram, olha bem, a contar a realidade daquilo que Deus tinha, aquilo que esteve oculto, aquilo que esteve há muito tempo escondido. Deus revelou para nós que aqueles que não têm fé, aqueles que não têm esperança, eles estão perdidos, eles não conhecem a realidade do Senhor. Colossenses, Paulo falava nesse livro de Colossenses: não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa doutrina venha tirar tua esperança. Olha, quando eu vejo esta palavra, não permita, porque, meu amado, porque hoje nós temos no Senhor, hoje nós temos esta realidade de vida no Senhor. Quando o Senhor nos preparou o nosso coração, Ele disse: olha, eu tenho algo a dizer a vocês, vocês são meus, vocês são guardados, por isso, há momento que nós estamos vivendo, não permita, não deixa que ninguém venha trazer uma falsa doutrina, uma falsa esperança, uma falsa realidade na nossa vida, mas diga para ele: se eu sou de Deus, eu estou na mão do Senhor, se eu sou dele. A palavra de Deus nos relata bem clara, a palavra do Senhor, que nós somos propriedade exclusiva dele, um povo escolhido, um povo santo, santificado pelo Senhor. Então, meu amado, nada nos separa. Por isso aqui, nós vimos esta palavra, quando eu olho Paulo falando no livro de Colossenses, capítulo 2, e do versículo 18, ele diz: não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e numa adoração, olha bem, de anjos, olha bem, impeça alcançar o prêmio, tal pessoa com, olha bem, detalhadamente numa visão, e a sua mente carnal, e torna-se orgulhosa. É por isso que nós falamos aqui, porque que nós falamos que para nós, hoje, nós não temos orgulho, não temos a vaidade, não temos o preconceito, nós temos que hoje estar na mão do Senhor. Por isso Ele nos alerta: não permita que ninguém venha tirar essa esperança de vocês, não permita que o Senhor aqui venha sair da sua vida por causa de alguém, porque se o Senhor está com nós, Ele disse: eu estou convosco todo o tempo, mas muitas vezes, amado, o Senhor não se retirou. O Espírito Santo que nós estamos lendo aqui, a revelação do Espírito Santo, Deus disse que estaria com nós nos momentos difíceis, na alegria, em todos os momentos Ele estaria com nós, mas nunca o Senhor disse que nos abandonou. Ele nunca disse, dentro até mesmo da palavra, quando eu digo, até ontem, quando eu estava com a minha esposa, eu estava na barragem, aí quando eu falei ali, meu amado, que não tinha, aonde que está escrito que na sexta-feira tem que comer peixe, aí a irmã chegou e disse: não, mas está escrito. O que ela entendeu? Os peixinhos que foi multiplicado, Jesus multiplicou, uma multidão o seguia, e aí a multidão chegou no momento, era muito grande, eles tinham 5 peixinhos, 2 pãozinhos. O que Jesus fez? Com a glória, com a graça, com a misericórdia, com aquilo que era realidade para o Pai, e que tudo era possível para Deus, aquilo que era impossível para o homem, era possível para Deus fazer. Ele chegou e disse: traga cesto, vamos multiplicar. Ele orou, foi isso que ele fez, mas era para alimentar uma multidão, nada a ver com a tal de Semana Santa. Nós procuramos, nós escolhemos, aonde está escrito? Para os católicos,
eles agem como judeu, porque eles faziam isso aí do Império Romano. Não tem nada a ver com a história de Deus, não tem nada a ver com a história do cristianismo, não tem nada a ver. Isso é uma realidade que aconteceu para aquele povo dos judeus, aonde eles tinham uma seita judaica, um costume judaico, algo que eles faziam, a chamada Santa Ceia deles era a Páscoa, onde tinha cordeiro, onde tinha cabrito, onde tinha farturas, amados, e não tinha fermento. Pão com fermento, e hoje nós vimos essas coisas misturadas com fermento, e a Bíblia diz, um pouquinho de fermento, em vez de ficar pesada as coisas para que as pessoas não caiam numa cilada, ao contrário, fica liviana a massa, é aí que entra a confusão. A Bíblia disse, meu amado, o próprio Deus disse, Jesus disse, aonde tiver uma reunião, há uma confusão. É isso que eles fazem. A reunião que eles fazem hoje, Paulo se relatou no 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 18 em diante, ele foi dizendo, vocês quando se reúnem, não é para bom, é para pior, porque vocês só fazem confusão. Quando vocês se reúnem, não é para participar de ceia, não é aquilo que vocês estão dizendo, é para pior. E porque, amado, a Bíblia relata bem, mas nós vamos fazer o quê? Temos que acreditar naquilo que Deus fala em nosso coração, a revelação da sua palavra profética. Aquilo que Deus disse, o que é bom, nós guardamos, o que não é bom, nós afastamos de nós. Tito dizia já, vocês, porém, fale o que está de acordo. Por que Tito já dizia essas palavras a eles? Tito, meu amado, ele trazia um homem que, quando ele recebeu de Paulo a promessa do Pai, ele já estava avançado de idade, ele pôde conhecer um pouquinho da palavra, mas ele disse, olha, vocês quando falam, fale aquilo que vá penetrar no seu coração, que não seja para entristecer, aquilo, amado, muitas vezes o que nós vimos hoje, as pessoas, em vez de trazer uma alegria, eles trazem uma dificuldade, porque se você não se cuidar, temos que se cuidar, mas hoje nós temos que ter uma fé no Senhor, a esperança do Senhor é mais do que tudo. Disse que maior é que está em nós do que está no mundo. A Bíblia diz, maior é aquele Senhor, aquele que nós somos guardados por Ele. Por isso Tito já dizia nesta palavra, Tito capítulo 2, versículo 1, diz assim, vocês, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina e ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos olha bem, de respeito, de insensato, sadio em fé, em amor, olha bem, e perseverança. Hoje, o que eu pude ver dentro desse contexto, quando nós entramos nesse contexto, ele está dizendo aqui, olha bem, ensine os homens mais velhos, porque olha o que aconteceu. A Bíblia, ele relata que Cristo, aos 12 anos, teve que ensinar os doutores. Por quê? Porque eles aprenderam aquilo que eles trouxeram já de uma falsa doutrina. Não, olha aqui, nós estamos falando, o Senhor nos ensina uma sã doutrina, mas eles trouxeram uma falsa doutrina. Aonde eles aprenderam? Manipular. Aonde eles aprenderam dentro da Bíblia, amados? Eles aprenderam que tem que ter pecado, que tem que ter transgressão, que tem que ter costume. Aonde hoje nós vimos, a Bíblia relata, nós vivemos de graça, nós vivemos de fé, de esperança. Se somos a mão do Senhor, se somos do Senhor, somos exclusivamente dele. Então no momento ele disse, olha, por que ele disse, mantenha a tua fé em pé, para que tu tenha multiplicado a tua vida, para que os teus dias sejam multiplicados, para que a tua vida seja sã no Senhor, para que a tua vida seja hoje, como nós podemos dizer, um mar de rosa para o Senhor, porque nós, meu amado, quando ele diz que nós seríamos um aroma, que aroma do Senhor para aqueles que estão perecendo, aqueles que muitas vezes estão com a mente, não dá mais, eu estou perdido, eu vou deixar, mas Cristo, meu amado, Cristo realizava esse sonho, Cristo já falava todas essas coisas, Cristo teve que mostrar os discípulos já estavam perdendo a sua esperança, e ele disse, olha, eu tenho que mostrar algo para você, assim como o Senhor pode formar, ele pode desformar, assim como um vaso quebrado,
uma vida está quebrada, no último momento, o Senhor como oleiro, ele vem e começa a usar, olha bem, o Senhor como oleiro, ele pega este vaso, ainda que esteja quebrado, ele começa a moldar, e se esse vaso, meu amado, ficar ali posto à espera, ele disse, ele prepara, ele molda, ele arruma, ele vai preparando e faz um vaso novo, ainda que um vaso, meu amado, seja para desonra, mas se colocar na presença do Senhor, ele vem ser honrado pelo Senhor, ainda que ele seja desaprovado pelo homem, mas para Deus ele torna-se aprovado. Olha que maravilha! Assim foi Cristo. Quando Cristo chegou, olhou para os discípulos, ele disse, olha, vocês não têm mais fé, vocês estão com a fé de vocês já surgindo, vocês já estão perdendo a esperança, mas eu quero mostrar para vocês que para Deus, ele faz algo impossível na vida do homem, como hoje, meu amado, nós estamos num momento que, olha, as pessoas estão perdendo a fé. Por quê, amado? Porque quando nós falamos com vida, as pessoas dizem, olha, mas o fulano me trouxe esta palavra, o ciclano me trouxe esta palavra. Porque, amado, eles não trazem a verdade, eles estão tentando esconder, porque se trazer a verdade, é o que nós se reunimos hoje, em espírito e verdade, uma igreja reunida como igreja, nós se reunimos como igreja, nós não temos uma igreja, porque as irmãs, os irmãos, os jovens, crianças são a igreja, o cabeça é Cristo, é Ele que fez tudo por nós, para que hoje nós fosse a noiva, olha bem, a noiva adornada dele, aonde nós passamos por um processo, meu amado, para nós ser transformados, nós fomos transladados, aonde um corpo, meu amado, dá bem para entender, um corpo que está na cidade de Uruguaiana hoje, por causa desses fatos, já não se pode transladar no corpo para a cidade de Alegrete, tem que ser muito caro, porque hoje tem que embalsamar, tem que fazer coisas hoje, mas nós, pela misericórdia de Deus, nós somos transladados das trevas para a luz. Aonde nós estávamos, meu amado, sendo amarrado, aonde nós estávamos na armadilha do passarinheiro, mas o Senhor disse, olha, você não pode continuar ali, porque o tempo vai passar. Aonde nós vimos relatos, aqui nós estamos falando nesta tarde maravilhosa, em fatos, em história, em sonhos, em realidade, em verdade e acontecimento, homens que, meu amado, pregaram 100 anos o Evangelho, mas não puderam ver a glória de Deus. Olha, discípulos que andavam, profetas, tipo Moisés, ele criou uma lei, ele tirou o povo do Egito, ele mostrou a realidade, ele pôde ter uma vitória dizendo, pai, eu fui vencedor, mas por causa da sua ganância, por causa da sua dúvida, por causa daquele impacto que ele não aceitou da verdade, ele pôde ver a realidade dos fatos que ia acontecer, uma cidade santa, um lugar abençoado que ele podia estar. Perdeu, amor. Disse que somente com os olhos ele contemplou a terra e não pôde entrar. Mas Abraão com a sua misericórdia de Deus, com a sua humildade, com o coração aquebrantado, Deus disse, Abraão, saia do meio da tua parentela, que eu te mostrarei um lugar, abençoarei e mais ainda, você será o pai das nações. Imagina, o Senhor chegar e dizer para nós, como eu falei há poucos dias aqui, como aquele homem estava prestes a morrer, mas de a pouquinho veio uma voz de realidade, aquilo que podia ser um sonho, tornou-se uma realidade, aquilo que poderia ser uma realidade, tornou-se um acontecimento, aquilo que podia ser um acontecimento, tornou-se uma verdade, porque o homem, 15 anos mais de vida, assim é para Deus. Podemos estar vendo essas vidas ali, amado, ali no momento mais difícil, mas se Deus, eu tenho falado, Deus Ele está ali, está no controle, Ele sabe quem vai tirar, Ele sabe quem vai escapar, Ele sabe quem vai manter para testemunhar, que nem estava dizendo para a irmã Leila, Deus sabe todos os momentos. Nós estamos aqui a cada dia, entrando nos mistérios, meu amado, que esteve oculto, e Deus disse, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, nunca vi aqueles que estão comigo perderem uma batalha. É por isso que hoje, meu amado, a nossa batalha é no Senhor, a nossa luta, meu amado, não é contra sangue. O próprio ali, quando nós olhamos esta palavra, a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra o quê? Aqueles poderosos que nós vimos aqui nesta palavra, aonde ele disse, meu amado, em 1 Coríntios, do capítulo 2, versículo 8, nenhum dos poderosos desta era, eles pode descobrir os mistérios que Deus tem na nossa vida, os mistérios que estão na sua vida, irmão.
não tem, eles não conseguem. Olha o que aconteceu aqui. Mateus, esse livro onde foi dito Jesus falando a eles, aqueles homens, os profetas, estavam ali. Olha o que ele subiu, enquanto ele ia, estava falando, uma nuvem resplandecente envolveu e saiu uma voz e dizia: este é o meu filho amado. Aonde, amado, ele estava falando: este é o meu filho amado. Aonde eles foram? Eles foram ali para se encontrar, aonde eles, aquela realidade aconteceu. Jesus Cristo subiu com os discípulos lá para cima e de repente ele se segurou. Diz que a Bíblia diz aqui, ó, Jesus respondeu: de fato, Elias vem, mas ele foi para lá para mostrar para aqueles discípulos. Os discípulos não tinham mais esperança, os discípulos estavam preocupados, eles já não estavam mais com aquela esperança. E o Senhor então, ele mostrou, disse: olha, ele subiu a transfiguração do Senhor para mostrar aos discípulos. Ele disse: olha, se vocês crerem, vocês verão coisas maiores que eu tenho visto, porque a fé é importante, a realidade na nossa vida é importante para os dias que estamos vivendo. Olha o que diz esta palavra. O salmista Davi, ele tinha uma convicção. No Salmo 145, do versículo 13, ele traz uma palavra para nós se alegrar, aonde nesta tarde a convicção do arqueologia, uma ecologia, que é a revelação do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Olha o que ele diz, são palavras difíceis, mas são palavras que nós vimos. Que coisa maravilhosa nós ter esse papo na nossa vida. Nós temos essa história na nossa vida, aonde ele diz: o reino, olha bem, o teu reino é o reino eterno, o reino do Pai, é um reino eterno. O teu domínio pertence de geração a geração. Então, se a vontade do Pai é de geração a geração, aonde nós falamos lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, vem uma geração, vai uma geração, e assim vai indo. O mundo não é aquilo que o homem está dizendo aí, palavra que eles não sabem. Eles dizem: olha, o fim do mundo, as vidas estão aí falando, porque os pastores estão levantando, olha o fim do mundo. Mas não é. Nós ficamos aqui explicando toda a história. Tem pregações nossas explicando que Deus deu 120 anos para o homem. Deus mesmo disse: o meu espírito não concede mais, não ficará mais que 120 anos. Nós estamos mostrando. Então, amado, este Cristo, o homem nascido de mulher, filho do homem, também não poderia viver mais que 120 anos. Se fosse pela vontade de Deus, era para acontecer. Nós falamos aqui Noé com 600 anos, e aí a história, falamos um homem mais velho, Matusalém, 969 anos, mas essa foi uma história que nós contamos, um fato que aconteceu, foi uma realidade, mas por causa da desavença do homem, Deus, ele olhou e disse: olha, meu espírito não pode ficar mais com você, mas a geração vai continuar. Vai sair uma geração, vai viver 100 anos, 110, até aí vimos ontem um amado aí abençoado, pedindo aos parabéns, 113 anos ontem. E aí nós olhamos, olha aí, Deus é maravilhoso. Então é Deus que está no controle. Então aqui, como o salmista Davi dizia, ele diz: o teu reino é o reino eterno, é para sempre, não acabará. O teu domínio permanece de geração a geração nessa vida. Olha, o Senhor é fiel em toda a sua promessa. E bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos que caem e levanta todos que estão, olha bem, prostrados. Os olhos do Senhor estão voltados para nós. Olha aí, os olhos do Senhor, e lhe dão alimento, e no devido tempo, não importa os tempos difíceis, o Senhor disse que aqueles que são dele, aqueles que estão guardando a esperança e a perseverança, o Senhor disse que no tempo difícil ele nos alimenta, porque se fosse no tempo que aconteceu, amado, nós contamos história aqui, história que aconteceu, sonhos que foi realizado, sonhos, aonde José disse, quando ele disse para aquele profeta, para aquele rei, ele estava dizendo, o rei estava preocupado. Nós olhamos nesta palavra aqui, ó, aonde ele está dizendo: nenhum dos poderosos, pois aquele rei não pôde ter um entendimento, tinha palácio, tinha donzela, tinha dinheiro, tinha tudo que podia de fortuna, mas a maior esperança ele não tinha.
mas um homem estava ali humilde, que foi um homem jogado num poço. Uma história que foi acontecida com José. Mas um homem que Deus prepara. Seus irmãos abandonaram, mas o pai não abandonou. Numa profundeza, mas estava num poço abandonado. De repente o homem sai e vai para um lugar. É reconhecido como um profeta. Ainda, olha bem, poderia ser desaprovado pelos irmãos, mas foi aprovado pelo rei, aonde o rei pode ter uma experiência de ver aquele homem, através daquele jovem chamado José. Teve um sonho, e ele perguntou: você pode contar esse sonho? Ele disse: olha, torna-se uma realidade. Aconteceu, amado, onde ele disse o sonho que estava acontecendo, sobre as 7 vacas magras, sobre as 7 vacas gordas. As 7 vacas magras seria um tempo, hora de escassez, aonde não tinha comida, aonde os homens tinham dinheiro. Diz que tinham denário, meu amado, eles tinham dinheiro de quantidade, mas não tinham o que comer. Hoje, meu amado, houve lugares aí dentro da cidade, e é por isso que nós que estamos no Senhor, minhas irmãs, nós que estamos no Senhor, meu amado, você que me assiste, continua nessa confiança, nessa esperança no Senhor, porque a própria Bíblia diz: aconteceu, foi um fato, tinha dinheiro, eles tinham tudo, mas não tinha alimento para comer, não tinham de comprar, amado, não tinha nada. Nós estamos aí na misericórdia de Deus. Nós falamos aqui o ano passado, 2020, olha, essas coisas têm se acontecido, mas aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor está guardando, porque tem tempo difícil, amado, não que vai terminar o mundo, porque a Bíblia está dizendo aqui: o domínio pertence de geração a geração, mas a glória é do Senhor. Mas sabemos que está aí, as dificuldades estão tão grandes, vidas estão se desaparecendo. Deus está recolhendo o seu espírito, porque todas essas vidas, amado, não importa as qualidades, mas importa que essas vidas que estão indo, eles tinham corpo, alma, mas tinham espírito, e esse espírito, meu amado, do Deus dos impossíveis, esse espírito está sendo recolhido para o Pai. Ele disse que para o lugar de onde veio, esse espírito de onde veio, ele está retornando ao Pai, mas a geração continuará. Nós que temos a esperança, meu amado, disse aqui: abre a tua mão, olha bem, e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. O Senhor diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, bondoso em tudo que passa. Olha aí, o Senhor, amado, ele vai nos livrar. O Senhor, ele disse: eu estarei contigo. O que aconteceu no passado foi um fato, foi contado pelos profetas, foi contado pelo Filho. Aconteceu um fato, aconteceu uma história, aconteceu um sonho, meu amado, mas o Senhor é misericordioso e compassível, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas, alcança todos aqueles que têm ouvido para ouvir a sua voz. Olha que maravilha! São palavras, irmão, que nos fortalece, são palavras que nos dá ânimo, são palavras que tira toda a nossa dúvida, toda aquela incerteza: será que nós vamos? O Senhor sabe, mas eu digo aqui: se nós estivermos debaixo da mão potente do Senhor, se nós formos fiel a Deus, podemos ser fiel a alguém, porque, amado, muitas vezes tem pessoas, como nós, já bateu aí pessoas nos pedindo ajuda, mas nós ajudamos, e quando nós olhamos, estão lá, mano, na sarjeta. Como vi aí, tem um rapaz que veio aí: vai, me ajuda. Eu vim aí, eu não podia, como eu trato da palavra, da verdade do Senhor, eu fui, ergui a minha mão, não olhei para trás. Mas quando a gente olha, muitas vezes nós temos que aprender a dizer: o que é bom, o que é do Senhor, nós trouxemos para nós. Agora, o que é ruim, irmã, a irmã sabe, nós podemos, ó, não vai dar, não tem, com licença, tchau. É do Senhor, pertence para nós. Por isso o Senhor aqui, ó, ele diz, nesta palavra, ele diz para nós: o Senhor é misericordioso e compassível. Ele tem uma calma, ele sabe o momento exato, aonde ele diz aqui, amado, nesta palavra, ele diz aqui: os olhos, olha bem, os olhos do Senhor de todos estão voltados para o Senhor, e ele lhe dá o alimento no devido tempo, e abre a sua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos, aqueles que têm ouvido, aqueles que têm esperança, aqueles que estão no Senhor. Para nós encerrar, amado, nós é muito hoje, nós estamos fazendo aí ligeirinho, para não impactar a irmã. Diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus,
viva e permanente. Olha, nós somos desta palavra, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. Mas olha bem, nós fomos justificados, nós fomos amparados, nós somos guardados e seremos guardados até o dia que o Senhor nos chamar. O dia que o Senhor nos dizer, olha, chegou o tempo, o Senhor vai nos alertar. Amado, Deus sabe todos os momentos, porque Ele nos escolheu, o Senhor nos separou para nós contar as coisas dele, não para nós ocultar aquilo que os homens estão ocultando. Eles não querem mostrar, eles têm que chegar lá, usar muitas coisas que eles usam na Bíblia, amedrontando. Aconteceu, por isso hoje eu estou falando. Houve um fato, houve uma história, um sonho, uma realidade, aconteceu uma verdade, um fato aconteceu, e hoje, irmão, está acontecendo. Mas hoje o acontecimento na nossa vida é a santidade do poder de Deus na nossa vida. Olha que maravilha! Hoje nós temos essa esperança no Senhor, que somos adotados pelo Senhor, que somos um povo escolhido do Senhor, que hoje, meu amado, nós temos a certeza, o sofrimento de Cristo não foi em vão na nossa vida, para nós dizer, Pai, nós estamos aqui, vivemos para Deus, não vivemos para o homem, estamos na esperança do Pai, porque é Ele que está com nós, é Ele que nos intercede, é Ele que nos dá essa vitória, e por isso que nós temos nesta tarde uma esperança no Senhor. Nós estamos colocando aqui as pessoas que estão conosco, estamos ali, bastante pessoas que nós estamos orando aí para essas pessoas, mas tem vitória, tem pessoas que estão vencendo, aí como os profissionais estão dizendo, Deus está no controle, e nós temos vidas aí, amado, são muitas pessoas que nós estamos orando, onde vidas aí, amado, pessoas que passaram por essa prova, pessoas que passaram por um momento mais difícil, mas se não desobedecerem o Senhor disse, olha, isso tudo é uma prova, o crente só tem vitória na prova. Olha, se nós tivermos só uma alegria, né, mano? Nós vamos estar viajando, nós vamos estar dentro de casa, comendo, não vamos estar preocupados, mas para nós ouvir um pouquinho, nós temos aí a cada momento, amado, eu digo assim, olha, a cada momento que nós olhamos, são pessoas que a gente não imaginava, mas Deus está levando, mas para os filhos, nós temos aqui, retrocedendo. Hoje, olha o que diz, o Senhor disse, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vai vir essa recompensa. E a cada dia, a cada luz que brilha, a cada momento que se realiza na nossa vida, o Senhor é com nós, porque nós vivemos para Deus, nós estamos nessa esperança do Pai, ainda, meu amado, que venha uma tribulação tão grande. O Senhor nos disse, Ele nos alertou quando Paulo relatou esta palavra em Romanos capítulo 8, ele disse, olha, ainda tantas coisas, mas o homem não deve retroceder. Nós que estamos aqui, as irmãs que são firmes no Senhor, não retroceda, porque se for para retroceder, amado, o que nós olhamos aqui, ó, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, olha bem, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o principado, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, quando Ele disse, esse homem falava, e hoje, não é nada disso que vai nos separar. Nós sabemos que o momento, a palavra diz, amado, assim como aqueles homens se preparavam, eles estavam preparados, e nós estamos preparados aqui, sabemos que o Senhor, vai chegar um momento, mas que o Senhor, Ele disse, olha, uma palavra, quando Ele disse, a nossa pátria, a nossa cidadania, porém não está aqui, olha, não está aqui, porém não está aqui, está no céu, e onde está aqui, ó, esperando ansiosamente o Senhor. Eles diziam, a nossa esperança, a nossa pátria, tudo aquilo que prepara para nós, não está aqui. É por quê? Porque Ele diz, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo dos pés do Senhor. Ele disse, debaixo do domínio, o Senhor transformará o nosso corpo.
humilhado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Olha, então nós estamos preparados, não podemos se preocupar, mas o Senhor disse, olha, para nós há uma esperança, é o que hoje nós falamos, a revelação do Espírito Santo, é algo que aconteceu e está acontecendo. Aqueles que têm um pacto ao Senhor dizer, Pai, tenho certeza, tenho vitória, que a fé é uma coisa importante que não nos separa desse amor de Deus. São essas coisas que nós vamos estar orando, agradecendo por esta palavra, pela vida dos irmãos, jovem, criança. Temos certeza, meu amado. Eu quando começo a ministrar, eu sinto que o Senhor está falando, Ele está... Como acontece, não que aqueles homens estão dizendo, ó, Deus me revelou, que vai fazer isso, que vai... Deus revela para cada um. Se for as irmãs, os irmãos vão receber. Deus vai dizer, olha, eu multipliquei, eu tirei, olha o que está acontecendo. A vitória, aquilo que pensavam que não ia ter vitória, tem vitória. Tem. Porque se nós colocar tantas coisas na nossa mente, nós vamos estar esquecendo do soberano. Aquele que é grande na nossa vida, aquele que é onipresente, ele está presente em todos os lugares. A irmã Virgínia está aqui, e aí, mas o Espírito está dela, que o Deus está com ela. Está a Wanda, a família lá também, as irmãs estão lá, longe daqui, 1000 e poucos quilômetros, mas não importa. Deus está em todo o universo. Olha como esse Deus é criador. Ele diz que na palma da mão dele está toda a terra. Todo o entendimento, a sabedoria que nós imaginamos está na mão do Senhor. Assim, todo esse problema, esse sofrimento que está acontecendo, está na mão do Senhor. Nós cremos que o Senhor, Ele disse, mas eu terei misericórdia de quem eu quiser. Diz o Senhor, eu terei compaixão de quem eu quiser. Foi o Senhor que disse, não foi nós. Aí o homem veio e disse, eu te dou vida. Não, meu amado, a única coisa que nós temos que ter é que a espada de 2 gumes, ela tem penetrado para nos alentar, dizendo que o Senhor está conosco. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela presença do Teu Espírito, pela presença, Senhor, aqui, Senhor, da Tua igreja amada, reunida como igreja, redimida, lavada, apoiada pelo aquele sangue do Seu Filho. Por isso, Pai, neste momento, nós temos a certeza da vitória, nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor está conosco nos momentos bons e nos momentos difíceis. Se for da Tua vontade agora, Pai, que Tu esteja, Senhor, inundando, Senhor, dentro daquele hospital agora, nas cadeias públicas, neste, Senhor, os orfanatos. Eu te apresento agora, Pai. Não é da minha vontade, mas é da Sua vontade. Está tudo sob o Seu controle, Pai. Eu te apresento agora esses pedidos de oração. Eu estou agora clamando, Pai, juntamente com Teus filhos, com a Tua igreja, com os chamados, com os escolhidos, com os eleitos, Pai. Eu te apresento agora a família da irmã Virgínia, a família da irmã Leila. Paizinho amado, eu tenho certeza, Senhor, está ali, Senhor, agora naquele leito de enfermidade, mas para Ti tudo é possível, porque Tu és médico dos médicos, mas, meu Deus, agora, Tu é onipresente, Tu está presente naquele lugar, Tu está vendo vidas ali, Pai, Tu está olhando, Senhor, aqueles que reconheceram que Tu é Deus, meu Deus, neste momento, Papai, eu creio agora, Senhor, a minha família está nas Tuas mãos, o vizinho da esquerda, da direita, da frente, do fundo, este bairro, Senhor, este Uruguaiana, essa nação está nas Tuas mãos, neste momento, Pai, eu creio, pela Tua palavra, pela Tua esperança que Tu colocaste em nossa vida, nada é mais forte do que o Senhor, porque Tu é onisciente, Pai, Tu está ciente de tudo que está acontecendo, mas eu creio, Paizinho amado, que neste momento, Tu é grande, Senhor, não há outro Deus além de Ti, porque Tu és o soberano, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor do Senhor. Por isso, Pai, agora, nós se despedimos de cada um, mas menos da Sua presença, e que o Senhor possa viver ontem, hoje e o eternamente conosco. Amém e amém. Estamos despedidos nesta noite. Amém.